Com votos de uma excelente tarde, enviamos a nossa saudação a todos os que escutam o programa A Voz dos Avós. Este programa é patrocinado pela Associação Vida Alternativa, uma associação de cariz cultural e social. Hoje, e mais uma vez, estamos cá com a rúbrica Ir Além de Nós. Esta rúbrica é feita de um espaço-tempo onde a intenção é que os temas se tornem os dínamos que nos impulsionem a uma reflexão mais profunda e abrangente das vertentes que nos circundam, mas que são e estão para além da limitação das nossas realidades cotidianas. Esta rúbrica acontece na primeira sexta-feira de cada mês, às 13h15, aqui na vossa rádio, na Rádio Valdominho. E o tema para hoje é a nossa missão de vida. Um tema que, tal como os temas anteriores, o do mês de fevereiro e o do mês de janeiro, possa ser o tal dínamo, o tal despoletar de reflexões mais profundas que nos levem a outro patamar daquilo que nós próprios somos, das nossas buscas, das nossas inquietações, dos nossos desejos e principalmente da nossa harmonia e da nossa paz interior. Para darmos início a este trabalho, a esta análise que vamos fazer ao longo do programa acerca deste tema, nada melhor que uma pequena frase que vos vou ler de Paulo Vieira de Castro, um professor, um pensador, autor já de diversos livros e publicações. E ele diz-nos assim: perdemo-nos demasiadas vezes na vulgaridade de procurar novas paisagens, esquecendo que também viver só será possível na premissa de novos olhares. Nada está naquilo que desejamos, mas sim naquilo que necessitamos. Paulo Vieira de Castro. E com esta belíssima citação, damos início então à nossa partilha de hoje e vamos começar por analisar o que é a nossa missão de vida sob a ótica que vai além do físico, ou seja, do transpessoal, da metafísica. Como sabem, a nossa programação existencial, e isto obviamente sobre a nossa opinião, pauta-se por uma sequência de vivências, de encarnações, ou seja, nós temos um ciclo sequencial de encarnações que periodicamente permitem àquilo que somos, além da matéria, ao nosso espírito, permitem uma possibilidade de vivência na matéria, de experimentação na matéria, que no nosso caso é feita neste belíssimo planeta Terra. Experiência é essa que serve para o aprimorar daquilo que somos enquanto espírito, serve para limar facetas da personalidade, serve para ir além, precisamente, dessas limitações que a própria matéria nos impõe. Ou seja, nós somos a experiência e somos o experimentador também. Nós também somos o nosso próprio técnico-cientista, enquanto fazemos este percurso de mais ou menos anos pelo planeta Terra enquanto encarnados. Vivemos atualmente uma época, um tempo muito, mas muito especial, e isto referindo-me ao nosso percurso como humanidade, como civilização. Estamos a vivenciar uma época de grandes e profundas transformações que afetam o global do planeta, nos seus aspectos sociais, físicos,
e que, logicamente, afetam também o ser humano, porque nós estamos em união plena com a vida, com a energia do nosso planeta, e somos afetados totalmente por as mudanças energéticas que vão acontecendo também no nosso planeta. Nós estamos a vivenciar aquilo que a física quântica chama um salto energético, um salto quântico. Este planeta está a fazer está a vivenciar um ciclo de evolução extremamente rápido e abrangente e muito, muito importante da sua própria consciência, porque o nosso planeta também tem uma consciência. O planeta é uma entidade viva. Nós, como ocupantes deste planeta, o ser humano como ocupante deste planeta, é logicamente afetado em todas as suas vertentes, física, emocional, mental, espiritual, também por esta evolução planetária. Ou seja, nós também temos que evoluir juntamente com o planeta. E esta evolução, digamos assim, que não é propriamente democrática. Esta evolução, ainda que com graus diferenciados em relação ao grau evolutivo individual de cada um de nós, mas é algo que tem que ser feito. Tudo no universo se move, tudo no universo acontece pelo percurso evolutivo, pelo circuito, pela espiral evolutiva. Nada pode deixar de evoluir, não pode existir estagnação em nenhum ponto de toda a vivência cósmica. E estas vivências serão tanto ou quanto mais tranquilas, mais serenas, quanto o grau de consciência que existir também em cada um de nós. Ou seja, o grau consciencial, a expansão consciencial que possamos obter através de um trabalho individual, de um trabalho interno, de um trabalho de autoconhecimento, é esse conjunto de fatores, dos conhecimentos que vamos obtendo e que vamos, digamos assim, moldando e aplicando no nosso dia-a-dia, na nossa vida, são esses fatores que vão atenuar os balanços, por vezes fortes, que já estamos a passar, que a humanidade já está a vivenciar, mas que, acredito, serão muito mais intensos ainda em anos vindouros, nos próximos anos, a muito, muito curto prazo. O facto de querermos saber e termos curiosidade em saber, em conhecer se estaremos no nosso caminho de vida, no caminho correto ou na missão de vida, é perfeitamente legítimo. E é um sinal de que existe já uma preocupação com todos os assuntos e com essa nossa vertente que vai muito para além da matéria, com a nossa vertente espiritual. E isso é um sinal fantástico, é já o primeiro sinal de que alguma coisa está a mexer e a mexer profundamente em algumas camadas da população, e isto um pouco por todo o mundo, de forma a que as pessoas comecem a ter a consciência lúcida de que são muito mais do que aquilo que os seus próprios olhos veem, que é um corpo físico. E esta postura de ir à procura do que somos além de nós é algo que nos deve deixar com uma enorme satisfação, porque estamos realmente no início agora sim, do que se pode chamar uma nova era, do que se pode almejar como um novo paradigma do estar, do ser humano, do estar nesta vivência fabulosa que é a passagem pelo planeta Terra. É, no entanto, esta procura que por vezes acaba por ser desvirtuada pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, mas principalmente pelas nossas frustrações.
Muitos, mas muitos seres humanos vivem em frustração nas vertentes diversas da sua vida. De alguma forma, ao sentirem esta inquietação interior, aquilo que a primeira reação ou a primeira conclusão a que chegam é provavelmente não estou bem com a minha vida, provavelmente não estou bem com o emprego, não estou bem com a família, não estou bem no relacionamento, não estou bem socialmente, porque provavelmente estarei desfasado da minha missão de vida. Isto é uma situação que está a ocorrer com muitas pessoas e é um pouquinho nesse sentido que o tema de hoje foi escolhido, porque acredito, e isto como terapeuta, como pessoa que presta um trabalho assistencial, deparo-me muitas vezes com estas situações que creio acabam por deixar uma perturbação muito mais intensa do que a situação anterior, da não preocupação com estes temas. E então voltamos à frase com que abrimos o nosso programa, a bela citação que fizemos, que é a nossa preocupação fundamental com que devemos estar, se calhar, preocupados, é sermos criativos, recriar uma nova forma de estar, uma nova forma de ser, de maneira a podermos olhar tudo aquilo que temos à nossa volta, todas as ferramentas que nos foram dadas para podermos concluir esta missão de vida em que estamos, devemos olhá-las com outros olhos. Provavelmente não é a procura de novas janelas, a procura de novas localizações, a procura de novas pessoas que vai trazer essa paz interior e essa harmonia, essa satisfação pessoal que nós procuramos. O que acontece com a maior parte de nós é que nós deixamos ou esquecemos ou perdemos um pouquinho a capacidade de avaliação pela positiva daquilo que nós temos, seja em termos económicos, seja em termos de pessoas que nos rodeiam, todas as belíssimas e incríveis graças que normalmente nós recebemos a cada dia, nós perdemos a capacidade de aceitação delas e de as promover no sentido em que devem ser promovidas, ou seja, com elevação, com muita gratidão. Cabe aqui mais uma citação. Desta feita é de José Saramago e ele diz-nos: a vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. E assim é, meus amigos. Quando o nosso foco está direcionado ou é dirigido de uma forma positiva, de uma forma de avaliação de todas as coisas pela fasquia mais alta e não pela fasquia inferior, tudo aquilo que temos na vida adquire novas cores, adquire novas tonalidades, novas nuances, e aí começamos nós a sentir que afinal não existia deslocação, que não existia desvio. O que existia era uma opacidade em relação àquilo que víamos, que a nossa vontade interior, o nosso esforço no sentido da compreensão daquilo que nos rodeia, em termos daquilo que é precisamente a nossa encarnação, o que é que viemos cá fazer, quem somos e o que viemos cá fazer, nós começamos a ter uma postura totalmente diferente em relação ao nosso dia-a-dia, às pequenas coisas do nosso dia-a-dia. E a nossa vida adquire uma outra dimensão totalmente diferente da que tivemos até ao momento, uma dimensão de muito mais luz, de uma expressão individual em relação à sociedade e em relação a tudo que nos rodeia, uma expressão de plena satisfação, de plena gratidão, e tornamos-nos, digamos assim, os impulsionadores, os tais dínamos que ajudamos, que acabamos por ser peças fundamentais também na evolução de outras pessoas e no bem-estar de outras pessoas que nos rodeiam.
Através dos meios chamados metafísicos ou chamados esotéricos, é hoje uma aspiração generalizada das pessoas que praticam este tipo de trabalho de interiorização e de estudo e de pesquisa do seu próprio eu. É uma aspiração, dizia eu, muito comum o quererem a preocupação com a sua missão de vida, com se estão no caminho correto da sua missão de vida. Mas posso, pela minha experiência pessoal, obviamente, dizer-vos que a maior parte de nós estamos na nossa missão de vida. Por norma, e precisamente em relação ao que falava agora há pouco, à frustração que nos liga a alguns setores da nossa vida, traz até nós essas dúvidas e se calhar o desejo e a vontade, que também é legítima, de mudança. No entanto, que essa mudança seja sempre baseada, e essas procuras de novos caminhos de vida possam ser sempre baseados na plena, na total garantia de que fizemos a exploração, fizemos a avaliação correta daquilo que temos, e então sim, quando sentimos a necessidade da mudança em qualquer aspecto do nosso caminho, que o possamos fazer em plena consciência de que aquilo que tinha que ser vivido foi vivido, de que aquilo que tinha que ser experimentado foi experimentado, e que nos deixou, como todas as experiências, todas, nos deixou o seu lado positivo, nos deixou a essência, o substrato, o melhor substrato, que é aquilo que nos impulsiona, que é aquilo que é a essência do ensinamento que retiramos de todas as nossas experiências de vida. É também pela harmonia, pela maravilhosa harmonia que refletimos quando nos encontramos em plena satisfação das nossas vivências, do nosso dia-a-dia, de todas as circunstâncias da nossa vida, que nos tornamos um reflexo luminoso, tornamos-nos um espelho fantástico de paz interior, que se vai refletir em tudo à nossa volta e em nós próprios. É um reflexo do qual nós somos os primeiros beneficiados, e isto no sentido daquilo que nós chamamos a doença ou a saúde. A saúde e a doença são as duas faces de uma mesma situação, e essa situação é normalmente provocada pela desarmonia interior, ou seja, a saúde do nosso corpo físico, que é algo que deveríamos cultuar todos os dias, pelo positivismo, pela alegria, pelo pensar com elevação de tudo e de todos, inclusivamente de nós próprios, é o reflexo dessa harmonia interior que temos quando estamos numa satisfação, digamos assim, quando estamos em paz, quando estamos de bem com a vida. Isso transforma-se em saúde, porque nós não somos seres doentes, nós somos seres perfeitos, e essa perfeição, ou a manutenção dessa perfeição, só pode ser feita através da nossa harmonia emocional, da nossa harmonia psíquica e da nossa harmonia espiritual. Há uma relação direta e profunda entre a harmonia física e a harmonia espiritual. Cabe aqui mais uma belíssima citação de José Saramago, e ele diz: dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Com esta frase podemos retomar a nossa análise sobre aquilo que é sobre aquilo que é a razão ou as razões da necessidade da encarnação, daquilo que nos propusemos em termos espirituais, enquanto espíritos imortais, de fazermos esta missão de vida, ou estas missões,
estes ciclos reencarnatórios que a filosofia budista chama a roda de Sansara, ao fazermos este percurso pelo mundo, cada vez que o fazemos, estamos a proporcionar a nós próprios, ao nosso espírito, uma ferramenta suprema de evolução, porque tudo no universo é evolução. E essa evolução apenas tem um sentido. É o sentido do encontro do homem com o homem, do homem dentro de si mesmo. Mas um homem, ou o homem, a consciência do homem, muito além daquela que existe atualmente em todo o planeta. Aquilo que se espera e que será a nossa meta é uma consciência de plenitude naquilo que nós chamamos uma maxi-fraternidade. É uma consciência plena da igualdade, é uma consciência plena de que somos todos fazemos parte de uma mesma célula, da célula divina, do todo, de uma unicidade, e de que essa consciência tem que ser levada à prática, não apenas manter-se nos planos precisamente da teoria e de uma consciência não prática, mas levá-la ao nosso dia-a-dia, às nossas práticas diárias, todas elas, e em todas as nossas vertentes de vida. Muitos estarão a pensar, mas então, e os méritos, os merecimentos, as condições que cada um tem para o cumprimento dessa tal missão de vida? E aí nós podemos analisar e podemos refletir também por experiência própria e por tudo aquilo que também buscamos ao longo dos anos, que aquilo que nós chamamos merecimentos mais não é, ou mais não são, que as ferramentas que o próprio universo nos proporciona para a conclusão, ou a boa conclusão, das nossas experiências de vida, dessa tal missão de vida. E esses merecimentos são diversos, são variados, quando são avaliados pelo lado da materialidade, em que achamos que umas pessoas têm muito e que outras pessoas têm pouco, e refiro-me aos recursos materiais, por exemplo, e até à própria saúde ou outras condições, aquilo que devemos ter sempre em conta é que cada um de nós tem percursos totalmente diferenciados uns dos outros, e isto não tem a ver com superioridade ou com inferioridade. Isto tem a ver apenas com tempos, com lapsos de tempo, com lapsos de crescimento, com graus de crescimento, em que, precisamente para aquilo que precisamos, para a boa conclusão daquele percurso que nos propusemos enquanto encarnados, o próprio universo vai nos facultar as ferramentas ideais, sempre ideais, colocadas ao nosso dispor, assim tínhamos a capacidade de as olhar, de as ver e de as aceitar. E esses recursos são colocados ao nosso dispor de forma a que possamos fazer uso deles para podermos trabalhar, elaborar, construir, moldar a nossa vida a caminho da conclusão daquilo que viemos fazer em mais uma passagem por este planeta escola, porque é isso que a Terra é um planeta escola. Com tudo isto, torna-se, creio, evidente que a preocupação interna de consciência de todos nós, se calhar não passa tanto, ou não deveria passar tanto, por saber qual é a nossa missão de vida, mas por percepcionar que a missão de vida onde estamos, em que estamos, no momento presente, neste agora, é provavelmente a missão onde tínhamos que estar, onde deveríamos estar, sem isso retirar de forma alguma a necessidade de experimentação de outras formas de estar. É perfeitamente legítimo e aceitável e de aplaudir toda a necessidade de busca, toda a necessidade de explorar novas vertentes de vida em todos os aspectos, mas que essa viagem à procura de novos horizontes esteja sempre recheada com a certeza absoluta das vivências plenas,
daquilo por onde já passamos e que possamos ter recolhido dessas experiências os sedimentos de aprendizado, porque é para isso que elas foram feitas, e que esses sedimentos nos ajudem a construir as nossas novas realidades, as realidades do nosso futuro. Permitam-me fazer outra citação, a leitura de um interessantíssimo texto de Luís Oliveira, e passo a citar: as tuas palavras fizeram-me ocorrer a imagem de um disco de vinil a tocar, dos anos antigos, 33 rotações, e o braço dos giradiscos pousado sobre um ponto da sua superfície de conteúdo longuíssimo e espiralado. Desse ponto de contacto, de onde a leitura magnética se processa, tem um som que se escuta, um que já ficou para trás e outro que se adivinha, que do ponto de vista da agulha bem pode ser denominado de futuro. Mas o futuro e o passado já estão inscritos na face desse disco cósmico em espiral, onde tudo gravita desde o ponto da nossa consciência. De um ponto de leitura magnética da agulha de diamante sobre a superfície do disco, é impossível percepcionar com clareza a linha contínua, ininterrupta, que circula em espiral. Desde o início até ao final da passagem da agulha nos giradiscos, o ponto de contacto constitui, na realidade, um fragmento de uma linha para além da sua própria percepção. Assim, somos todos nós em viagem nesta nave espacial pelo cosmos, neste planeta-mãe, ainda a percepcionar lentamente como abandonar um sentimento de abandono e casualidade falacioso, sendo que o nosso Criador está na nossa linhagem, para além do nosso entendimento, mas está. Luís Oliveira, um poeta, um trovador. Embalados neste sentimento de conforto, de certeza, ou até que poderíamos chamar fé, naquilo que eu entendo por fé, que é a certeza, que é o autoconhecimento, que é a capacidade de amar-nos a nós próprios. Creio que devemos e podemos olhar esta necessidade, esta inquietação de conhecermos qual é a nossa missão de vida, de uma forma suavizada, de uma forma harmónica, em que o nosso percurso do dia a dia seja feito pela certeza e pela vontade, pela intenção, por uma intenção superior, de que tudo aquilo que fazemos é altamente proveitoso, de que aquilo que fazemos é benéfico, porque a nossa intenção está ali a intenção de fazermos o melhor possível, seja nos nossos relacionamentos, seja na via profissional, familiar, social, seja aquilo que fazemos em benefício de nós próprios, que é uma preocupação que também deve ser constante, o nosso bem-estar, porque cada um de nós é uma entidade em si própria, e o estar bem connosco mesmo, ou seja, termos aquilo que eu chamo uma veracidade total no nosso dia-a-dia, estarmos de bem connosco mesmos e com aquilo que fazemos, com as nossas escolhas, com as nossas opções, é isso que nos vai preencher de uma luz, de uma luminosidade, que ainda que não possamos fazer muito por aqueles que nos rodeiam, mas é essa nossa postura, é essa luz, essa luminosidade que vai servir também às outras pessoas. É algo, porque a energia é algo que se transmite sem palavras, sem ação. A energia comunica, nós temos energias comunicantes, os seres humanos, constantemente, e então a nossa energia comunica-se com a energia dos outros, e quando essa nossa energia vai repleta dessa harmonia interior, nós estamos já a ser uma ajuda enorme para aquelas pessoas que nos rodeiam e que de alguma forma vão beneficiar dessa nossa energia, dessa nossa harmonia, dessa nossa capacidade de estarmos bem com tudo e com todos. Gostava ainda de abordar um aspecto
muito importante, fundamental para este tema de reflexão escolhido para hoje, que é a nossa missão de vida, que é aquele que, como terapeuta e como, digamos assim, como uma praticante da assistencialidade em diversos aspectos, sinto que está a acontecer com muitas pessoas que enveredaram por uma postura e um trabalho de autoconhecimento profundo, de pesquisa, de estudo, seja a nível individual, seja a nível grupal, em locais, em grupos que se reúnem para tratar e para aprofundar estes assuntos. E esta situação a que me refiro é a que, por vezes, há pessoas que caem em extremos, ou seja, se até determinado ponto da sua vida a sua única preocupação consciente era a materialidade, ou toda a vivência da vida pela fasquia da materialidade, a determinada altura, quando acontece esse despertar interior, em que começa a existir a necessidade de ir à procura de algo mais, cai-se muitas vezes no oposto. Ou seja, tem-se a tendência para pensarmos que só e apenas a procura espiritual, o trabalho e a pesquisa e uma postura espiritualizada nos pode compensar e que devia ser esse só o nosso caminho. Isto de alguma forma induz a uma forma de estar que pode ser tão perniciosa como a anterior. Ou seja, eu vou dar o exemplo de que a nossa vida é pautada por duas vias paralelas. Nós caminhamos, nós circulamos, digamos assim, neste nosso percurso evolutivo, como um comboio que se apoia em dois carris paralelos. E assim é a nossa vida também. Nós apoiamo-nos em dois carris paralelos. Um deles é a experiência que nos propusemos vivenciar na materialidade. O outro desse carril é aquilo que sempre é, que sempre foi e que sempre será, que é a nossa via espiritual, é o nosso espírito imortal. No entanto, quando estamos a fazer este percurso em termos de reencarnação, demora os anos que demorar, nós estamos na necessidade e na responsabilidade de fazermos a experiência como seres encarnados que somos, ou seja, a via material é essencial para a evolução do nosso espírito, porque senão não havia razão de ser para a nossa reencarnação, senão não estávamos aqui a fazer rigorosamente nada. Então aquilo que tem que existir é a capacidade de encontrar o meio termo, não é? O caminho do meio também da filosofia budista. Nós temos que fazer as experiências, mas aproveitar sempre, e isto faz através de uma interiorização constante, diária, de meditação, tentando ir sempre ao nosso âmago, ao interior de nós, buscar a evolução da qual beneficiamos ao longo de todas as nossas vidas e também daquela que está a decorrer, e implementar isso, implementar todo esse saber e essa capacidade de consciencial, expansão consciencial no nosso dia-a-dia. No fundo, é uma frase que eu costumo usar, creio que é bem significativa desta forma de pensar, que é trazer o céu à terra. Aquilo que nós devemos buscar no nosso dia-a-dia, e cada vez mais, não é uma procura direta do céu, mas sim tentar trazer o céu à terra, ao nosso meio, à família, aos amigos, ao trabalho, aos relacionamentos e a todos os seres que nos rodeiam, porque na realidade somos um só. Assim, e mais uma vez, a nossa preocupação deve estar sempre em olhar com outros olhos, com outra percepção, tudo aquilo que nos rodeia, tentar colocar criatividade em todos os atos rotineiros da nossa vida, para que eles adquiram novas cores, que nos proporcionem uma maior satisfação em todos os aspectos.
Um outro desvirtuamento que por vezes acontece precisamente nas inúmeras e milhares e talvez milhões de pessoas que por todo o mundo já fazem o trabalho de casa interno, esta procura interna de um crescimento interior, pauta-se muitas vezes pela necessidade que sentem de ajudar os outros. Esta necessidade é altamente honrosa, esta necessidade é de uma grande nobreza. No entanto, é também uma necessidade que, na maior parte dos casos, não é impulsionada pelas razões certas. Por vezes esta necessidade que existe das pessoas ajudarem os outros está muito baseada na própria carência, ou seja, na necessidade interna que cada um tem de encontrar motivos de satisfação, de autossatisfação para a sua própria vida. E é aqui que pode existir a desvirtuação, o desvirtuar deste conceito especialíssimo e belíssimo que devia ser a nossa preocupação constante com os outros seres humanos. É também através de autoanálise, do autoconhecimento, perceber o que é que nos move, qual é a intenção, a real intenção que nos move a querermos ajudar os outros.